O que é a realidade? Uma pergunta simples, não é? Mas e se tudo o que você aprendeu sobre ela fosse apenas um fino véu escondendo algo muito mais grandioso e complexo? E se a verdadeira natureza do universo não estivesse lá fora, em galáxias distantes, mas aqui dentro, na vastidão inexplorada da sua própria mente? Essa é a provocação fundamental que o legado de Jacobo Greenberg, o enigmático cientista mexicano, nos lança. Um convite recusável, quase hipnótico, para questionarmos tudo o que tomamos como garantido. Para mergulharmos em um universo onde a consciência não é apenas um subproduto do cérebro, mas, talvez, a própria tecelagem da existência. Sua história é um conto de ousadia intelectual, de experimentos que beiravam o impossível e de um desaparecimento tão misterioso que parece ter saído de um roteiro de ficção científica. Mas a vida de Greenberg foi real, e seu impacto na ciência da consciência é inegável, mesmo que ainda subestimado. A semente da dúvida, um convite à exploração interna. Imagine por um instante, você está vivendo em um mundo construído meticulosamente por suas percepções. Cada som, cada cor, cada sensação, tudo filtrado e interpretado pelo seu sistema nervoso. Mas e se essas percepções fossem apenas um filtro, uma lente que limita o que você pode realmente ver e experimentar? Greenberg, com sua mente brilhante e insaciável curiosidade, não apenas imaginou, ele viveu essa hipótese, dedicando sua vida a desvendar os segredos da consciência e sua intrincada interação com o mundo material. Para ele, a fronteira entre o sujeito e o objeto era tênue, quase inexistente. Seu trabalho nos desafia a olhar para dentro, a praticar, a experimentar e a descobrir o poder inato de nossa própria consciência. Um poder que, segundo ele, está esperando para ser despertado, como uma semente adormecida pronta para germinar. Ele não era apenas um teórico, um intelectual isolado em sua torre de marfim. Greenberg era um explorador incansável, um cientista que ousou cruzar as fronteiras da neurofisiologia, psicologia e até mesmo das tradições espirituais ancestrais, como o xamanismo mexicano e o budismo tibetano. Sua paixão pela verdade o levou a lugares onde poucos cientistas se atreveriam a ir, buscando respostas não apenas em laboratórios equipados com alta tecnologia, mas também nas práticas milenares de curandeiros, xamãs e mestres de meditação. Para ele, a ciência e a espiritualidade não eram campos opostos, mas diferentes caminhos que, em última instância, convergiam para o mesmo ponto: a compreensão profunda da consciência e da realidade. Cada experimento de Greenberg era um passo adiante nesse vasto e desconhecido território da mente. Ele não se contentava com respostas fáceis, nem com os dogmas estabelecidos da ciência materialista. Sua busca era por algo mais profundo, algo que pudesse explicar fenômenos que a ciência convencional simplesmente ignorava, descartava como meras anomalias ou classificava como pseudociência. Essa sede de conhecimento, essa recusa em aceitar limites impostos por paradigmas ultrapassados é o que torna seu legado tão poderoso, tão inspirador e, para muitos, tão perturbador. Ele desafiava a própria estrutura da academia, propondo uma ciência que se atrevia a ser mais do que apenas medição e quantificação. É como se Greenberg nos estendesse a mão através do tempo, convidando-nos a sair da nossa zona de conforto intelectual e a embarcar em uma jornada de autodescoberta que pode mudar para sempre a forma como percebemos o mundo ao nosso redor e dentro de nós. Ele nos lembra que a verdadeira ciência não é apenas sobre acumular fatos ou provar hipóteses, mas sim sobre fazer as perguntas certas e ter a coragem inabalável de seguir aonde essas perguntas nos levarem, mesmo que isso signifique desafiar as próprias fundações do nosso entendimento. Essa é a semente que Greenberg plantou em nossas mentes. A dúvida saudável, a curiosidade inata que nos impulsiona a ir além, a desvendar os mistérios que se escondem por trás do véu da nossa percepção cotidiana, tão familiar, mas tão limitada. É um convite para sermos cientistas de nós mesmos, para experimentarmos com nossa própria consciência, com nossa própria percepção e observarmos com uma mente aberta o que acontece quando ousamos romper com o habitual. Os ecos da mente, conexões que desafiam a lógica e o espaço.
Mas como exatamente Greenberg propôs que a consciência opera e como ela se conecta com a realidade de uma forma tão profunda? Ele desenvolveu a teoria sintérgica, uma ideia audaciosa que virou de cabeça para baixo as noções convencionais sobre o cérebro e a mente. Essa teoria postula que nossa percepção da realidade não é apenas um produto das atividades eletroquímicas do nosso cérebro. Em vez disso, ela é um produto da interação complexa e contínua entre o campo neuronal do cérebro e um campo informacional pré-espacial, que ele chamou de lattice, ou reticulado em português. Pense no lattice como uma vasta rede cósmica de informação pura, uma espécie de internet universal da consciência, da qual nossos cérebros seriam como terminais sofisticados que acessam, interpretam e, de alguma forma, participam da criação dessa informação. Essa teoria é radical porque inverte a causalidade tradicional. Não é o cérebro que produz a consciência como um subproduto material, mas sim a consciência ou sua interação com o látice que interage com o cérebro para dar forma à nossa realidade percebida. É como se nossos cérebros fossem antenas sintonizadas em diferentes frequências do látice, cada uma criando uma versão única da realidade para o indivíduo. Mas o mais fascinante é que essas antenas, essas mentes individuais, poderiam, sob certas condições, sintonizar a mesma frequência, compartilhando uma experiência comum. Dentro dessa estrutura conceitual, Greenberg realizou experimentos que beiravam o inacreditável, provocando espanto e ceticismo em partes iguais. Um dos mais famosos e o mais intrigante foi o dos potenciais transferidos. Ele colocava duas pessoas que haviam passado um tempo significativo juntas, talvez em meditação ou em um relacionamento próximo, em salas separadas e isoladas eletromagneticamente uma da outra. A ideia era eliminar qualquer possibilidade de comunicação sensorial conhecida. Em seguida, uma das pessoas era submetida a um estímulo visual forte e inesperado, como um flash de luz ou um som abrupto, enquanto a outra pessoa, na sala adjacente, permanecia em um estado meditativo profundo ou relaxado, sem receber estímulo algum. O que Greenberg e sua equipe observaram foi chocante, quase inexplicável dentro do paradigma da neurociência convencional. O cérebro da pessoa que estava meditando, mesmo sem receber nenhum estímulo direto, mostrava uma atividade cerebral que espelhava, de forma quase idêntica, a atividade do cérebro da pessoa estimulada. Era como se as duas mentes estivessem sintonizadas, compartilhando uma experiência em um nível que desafiava a separação física, a distância e as barreiras eletromagnéticas. Era uma ressonância, uma comunicação silenciosa que transcendia os limites da matéria. Essa era a prova mais contundente para Greenberg de que a consciência não estava confinada ao crânio, presa dentro da caixa óssea. Havia uma conexão, uma ressonância não local, que transcendia o espaço físico e o tempo linear. Era como se as mentes estivessem se comunicando não através de meios conhecidos, ondas sonoras, luz, campos eletromagnéticos, mas através de um campo subjacente e onipresente, o próprio látice. Os resultados desses experimentos eram tão estranhos e tão difíceis de explicar dentro do paradigma científico convencional que muitos de seus colegas simplesmente os ignoravam, os desacreditavam ou os consideravam fraudulentos, uma espécie de ilusão estatística. Mas Greenberg, com sua convicção inabalável e sua mente que via além do óbvio, persistiu. Ele via nesses fenômenos a chave, o elo perdido para desvendar os maiores mistérios da existência, da interconexão de tudo. Essa ideia de conexão, de ressonância além das barreiras físicas, de mentes que se comunicam sem fios ou sinais conhecidos, nos leva diretamente ao fascinante e perturbador reino da mecânica quântica. É aqui que a visão de Greenberg ganha uma ressonância ainda mais profunda, quase profética, e incrivelmente intrigante. O sussurro do quântico, consciência e o tecido da realidade. Na mecânica quântica, o universo, em suas escalas mais fundamentais, o reino das partículas subatômicas,
não se comporta da maneira que nossa intuição, moldada pela experiência macroscópica, nos diz que deveria. É um reino de mistério, onde a realidade é fluida e paradoxal. Partículas subatômicas podem estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, um fenômeno chamado superposição, como um fantasma que não se decide onde quer estar. Elas podem influenciar umas às outras instantaneamente, não importa a distância que as separa, o famoso emaranhamento quântico. E, talvez o mais perturbador de tudo, a própria observação parece ter um papel ativo na determinação da realidade. Antes de serem observadas, as partículas existem em um estado de possibilidades. É a observação que parece colapsar essas possibilidades em uma realidade definida. O infame problema da medição. Considere o emaranhamento quântico, por exemplo. Duas partículas podem estar ligadas de tal forma que a medição do estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância que as separa. Não há tempo para a informação viajar entre elas, o que desafia a velocidade da luz. Einstein, cético, chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E até hoje, permanece um dos aspectos mais misteriosos e menos compreendidos da física quântica, um buraco negro conceitual que assombra os físicos. Agora, pare e pense por um momento, com a mente aberta de Greenberg. Se partículas subatômicas podem estar misteriosamente conectadas através do espaço e do tempo, de uma forma que desafia nossa compreensão convencional, por que não a consciência? E se os experimentos de Greenberg com os potenciais transferidos fossem, na verdade, uma manifestação macroscópica em um nível biológico e mental de um fenômeno quântico que atua no nível da consciência e da informação? A teoria sintérgica de Greenberg ecoa esses princípios quânticos de maneiras notáveis, quase poéticas. O lattice, como um campo unificado de informação pura, sem espaço-tempo, pode ser visto como um análogo ao campo quântico, onde todas as possibilidades coexistem antes de serem colapsadas em uma realidade específica pela interação com a consciência. Se a consciência é um elemento ativo na formação da realidade, se ela não é apenas um epifenômeno, mas um agente fundamental, como sugerem algumas das mais radicais interpretações da mecânica quântica, então o trabalho de Greenberg se encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça cósmico. Sua pesquisa sugere que a consciência não é apenas um observador passivo do universo, um mero espelho que reflete o que já existe, mas um participante ativo na sua cocriação, um escultor silencioso da experiência. É como se a mente humana fosse um laboratório quântico em si mesma, capaz de manipular e dar forma ao tecido da realidade em um nível que ainda mal começamos a compreender ou que talvez tenhamos esquecido como fazer. Pense na metáfora da realidade como um sonho compartilhado, ou como uma projeção holográfica. Na mecânica quântica, a realidade não é sólida até que seja observada ou interagida com. Da mesma forma, Greenberg nos convida a considerar que nossa experiência da realidade é uma construção, uma interpretação ativa do lattice que é moldada ativamente por nossa consciência. Essa conexão inteligente, quase preditiva, com a mecânica quântica, eleva ao legado de Greenberg de uma curiosidade esotérica ou de um desvio acadêmico a uma fronteira legítima da ciência que merece ser explorada com a mais alta seriedade e recursos. Ela nos força a reavaliar as fronteiras entre a matéria e a mente, entre o objetivo e o subjetivo, entre o observador e o observado. E se a consciência fosse, de fato, o elo perdido que une esses mundos aparentemente díspares? O fio de ouro que tece toda a existência? O vazio e o desaparecimento. Um chamado à busca pessoal. Mas então, em 1994, no auge de sua pesquisa, com ideias borbulhando e experimentos inovadores em andamento, Jacobo Greenberg desapareceu, sem deixar vestígios, nenhuma nota, nenhum corpo,
nenhuma explicação plausível foi encontrada. É um vazio que ecoa até hoje. Seu sumiço misterioso é um enigma que rivaliza com os próprios mistérios que ele buscava desvendar. Para alguns, foi um sequestro. Para outros, um exílio voluntário, talvez em busca de conhecimento ainda mais profundo, em algum retiro escondido nas montanhas do México ou do Himalaia. Há quem diga, com um brilho nos olhos, que ele transcendeu a própria realidade, desaparecendo no Letis que tanto estudou, fundindo-se com o campo unificado de consciência que era o centro de sua obsessão. Seu desaparecimento é, de certa forma, a metáfora final e mais impactante de seu legado. Ele nos lembra, com uma dose de ironia cósmica, que os maiores segredos do universo talvez não estejam em galáxias distantes, em buracos negros devoradores de luz ou em partículas subatômicas indescritíveis. Eles podem estar, na verdade, na vastidão inexplorada da nossa própria mente, em um território que é tanto familiar quanto estranho? É um convite persistente para que cada um de nós continue a busca, para que não nos contentemos com as respostas prontas, para que ousemos explorar as fronteiras da nossa própria consciência, onde os milagres parecem ser possíveis. O vazio deixado por sua ausência não é um fim, mas um começo. Não é um ponto final, mas um parênteses que se abre para infinitas possibilidades. É um chamado para que cada um de nós se torne um explorador da consciência, um cientista da mente, um alquimista da percepção, transformando a matéria da experiência em ouro de sabedoria. O legado de Greenberg não é apenas um conjunto de teorias e experimentos, embalados e guardados em um livro. É um mapa, um guia, um sussurro de um caminho para uma jornada pessoal de autodescoberta e empoderamento que transcende as fronteiras da ciência e da espiritualidade. Ele nos mostra, com sua própria vida e seu próprio desaparecimento, que a verdadeira revolução não virá de fora, de novas tecnologias ou descobertas físicas no mundo exterior, mas de dentro. Não virá de computadores mais rápidos ou foguetes mais poderosos, mas de uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso lugar intrínseco e ativo no cosmos. É uma jornada que exige coragem, curiosidade, uma mente aberta para o impossível e, acima de tudo, uma disposição para questionar. Desafiando o inerente, o poder de uma mente aberta. O legado de Greenberg é, acima de tudo, um desafio. Um desafio às nossas crenças mais arraigadas, à nossa percepção linear do tempo e do espaço, à nossa compreensão limitada do que é possível e do que não é. Ele nos força a perguntar, com uma dose de estranhamento e maravilhamento, e se a realidade que experimentamos a cada segundo for apenas uma das muitas frequências que podemos sintonizar do Lattes? E se pudéssemos, através da intenção focada e da consciência treinada, sintonizar outras realidades, outras dimensões, outros estados de ser? Imagine as implicações disso, não apenas para a ciência, mas para a sua vida pessoal. Se a consciência realmente tem o poder de influenciar a realidade em um nível fundamental, se ela é mais do que um mero observador, então as fronteiras entre o que é real e o que é imaginado começam a se dissolver como névoa ao sol. Milagres, curas espontâneas, manifestações do que parece impossível, tudo isso pode ser visto sob uma nova luz, não como eventos sobrenaturais que desafiam as leis da natureza, mas como expressões de um poder inato da consciência, que ainda estamos aprendendo a despertar e a utilizar. Ele nos convida a sair da caixa do pensamento linear, a rejeitar o conformismo intelectual, a abraçar a beleza da incerteza e a potencialidade do desconhecido, porque é na incerteza, na beira do abismo do que não sabemos, na fronteira do mistério, que as maiores descobertas são feitas e onde a verdadeira magia da existência se revela. Greenberg nos encoraja a sermos os artistas de nossa própria realidade, a pintar com as cores vibrantes da nossa imaginação mais selvagem e a moldar o barro da existência com as mãos firmes e conscientes da nossa intenção. Ele nos mostra que a liberdade mais profunda e transformadora não é a liberdade de agir sem restrições externas, mas a liberdade de pensar, de perceber, de ser, de construir nossa própria experiência interna. A sutil arte de viver questionando. Então, como incorporamos o legado de Greenberg em nossa vida diária neste exato momento?
Como transformamos essa teoria fascinante em prática? Comece com uma pergunta: o que você realmente acredita sobre a realidade? E então questione essa crença. Não para desmantelá-la e destruí-la sem motivo, mas para compreendê-la melhor, para ver se ela se sustenta sob o escrutínio da sua própria experiência e da sua própria observação. Pratique a introspecção. Medite. Observe seus pensamentos, suas emoções, suas percepções mais sutis. Veja como sua mente constrói sua realidade a cada momento, a cada respiração, a cada batida do coração. Experimente com a intenção. Observe como sua mente pode influenciar seu corpo, seu ambiente, até mesmo os eventos aparentemente aleatórios em sua vida. Não de uma forma mágica, mas de uma forma sutil, através da ressonância e da atenção. Busque conhecimento, mas não se prenda a ele como um dogma. Seja um aprendiz eterno, sempre aberto a novas ideias, mesmo que elas desafiem tudo o que você pensava que sabia até agora. Permita-se ser surpreendido. Ouse ser curioso. Ouse ser diferente. Ouse ser você mesmo em sua totalidade, sem máscaras ou pretensões. Greenberg nos ensinou que a singularidade de cada consciência é um tesouro. O legado de Jacobo Greenberg é um presente. Um farol na escuridão da complacência intelectual, um raio de luz na neblina do senso comum. Ele nos lembra que a aventura mais emocionante de todas não é viajar para as estrelas mais distantes ou explorar as profundezas dos oceanos, mas sim explorar o universo infinito que existe dentro de cada um de nós. Um universo tão vasto quanto o cosmos lá fora. É uma jornada sem fim. Um convite para desvendar os segredos da consciência e, ao fazer isso, redefinir, expandir e elevar o que significa ser humano. O amanhã da consciência, uma jornada contínua. E assim, o mistério de Jacobo Greenberg permanece, pulsando com energia, um lembrete vívido e inquietante de que há muito mais na realidade do que nossos olhos podem ver, nossos ouvidos podem ouvir ou nossa ciência atual pode explicar. Seu trabalho, ainda que muitas vezes ignorado, marginalizado ou até ridicularizado, é um farol para o futuro, apontando para uma era em que a consciência será reconhecida não como um epifênomo da matéria, mas como a própria base da existência, o substrato fundamental de tudo. Pense nisso. Se pudermos realmente compreender e dominar, mesmo que minimamente, o poder da nossa própria consciência, que tipo de mundo poderíamos criar? Que tipo de sociedade poderíamos construir? As possibilidades são verdadeiramente infinitas, limitadas apenas pela nossa imaginação e pela nossa disposição em mergulhar nas profundezas do desconhecido com coragem e mente aberta. A história de Greenberg é mais do que a vida de um cientista. É um sussurro no vento, um chamado primal para a aventura. Ela nos convida a nos libertarmos das amarras do pensamento convencional e a abraçar a vastidão das possibilidades que a consciência oferece. É um lembrete de que o maior laboratório de todos não está em um prédio com tubos de ensaio e microscópios, mas na mente humana, o derradeiro ponto de encontro entre o universo interno e o universo externo, onde o micro e o macro se encontram. Que o legado de Greenberg sirva como um catalisador poderoso para a sua própria jornada de descoberta. Que ele inspire você a questionar, a explorar, a experimentar e a desvendar os incríveis e inexplorados poderes que residem em você, esperando para serem acessados. Porque, no final das contas, o maior segredo do universo não está lá fora, está aqui, dentro de você, esperando para ser revelado, percebido e vivido por você. Este é o convite. Você está pronto para aceitar o desafio de Jacobo Greenberg e mergulhar na vasta e inexplorada paisagem da sua própria mente, transformando a forma como você entende a realidade para sempre? Ou você vai continuar a viver na superfície da realidade, aceitando o que lhe é dito sem questionar, sem experimentar, sem ousar? A escolha é inteiramente sua.